Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Alexandre Gomes e juntamente com Marcelo Noronha, nós faremos a apresentação hoje geral do AutoStore, falar um pouquinho do conceito. A ideia é que a partir desse momento a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais em determinados assuntos relativos ao AutoStore. E vai chegar a determinada etapa onde a gente vai começar a falar um pouco mais sobre cada um dos componentes e tudo mais. A ideia é dar uma visão geral em cima da ferramenta e a partir daí a gente desmembrando e falando coisas específicas. Tá legal? Então, muito bom dia, Marcelo. Do meu lado está aqui o Wagner também, tá? Que ele tem bastante experiência nessa área de documentação. Vai estar conduzindo aqui a apresentação junto com a gente. Ok? Vamos lá então começar. Lembrando que a IBS Docs é uma empresa, uma divisão que saiu da IB Solutions, né, muito conhecida principalmente por conta da venda do Papercut. E um dos maiores fornecedores, e essa parceria, essa empresa, ela surgiu principalmente com a parceria que a gente tinha antigamente, né, vamos falar um pouquinho da história do AutoStore. Né, ele veio de uma empresa chamada NSI, e a Nuance comprou esta empresa NSI e transformou e adequou ela ao portfólio de produtos da Nuance, e hoje ele se chama Nuance AutoStore. Tá ok? O Marcelo Noronha é o nosso Country Manager, é o responsável aqui pela comercialização do produto aqui no Brasil e vai estar me ajudando aqui a conduzir toda essa apresentação. Ok? Então vamos lá. O AutoStore, na verdade, é uma aplicação baseada em servidor, onde eu instalo a aplicação e toda a inteligência ela fica centralizada num servidor. E aí os dispositivos, clientes, os MFPs, os scanners, todos eles se conectam através desse servidor. O mais importante é que toda a inteligência ela fica centralizada e num ponto único de solução de problemas. Por exemplo, se eu tiver que alterar algum processo, alterar algum fluxo, se eu tiver 500 máquinas, 10 máquinas, eu não preciso de máquina em máquina fazendo alteração. Eu faço alteração num ponto único e isso começa a ser válido dali para frente para todos os equipamentos que estiverem utilizando a solução. Ok? Importante lembrar o seguinte, o AutoStore trabalha tanto com documentos eletrônicos, e aí ele tem os componentes de captura, como o Auto Capture, onde eu clico com o botão direito e ele faz determinada ação, ou então eu posso utilizar um software de captura, né, de imagem para ajudar e me auxiliar ao tratamento da imagem. Eu posso trabalhar via Web Capture, ou seja, uma página web, né, onde eu consigo fazer input de dados dessas informações, preenchimento de formulários eletrônicos, upload de imagens e coisas desse tipo. E a gente tem uma solução mobile também, tá? Onde eu consigo fazer exatamente as mesmas coisas que eu faria na internet, só que acessando através de smartphones, tablets ou qualquer dispositivo móvel que tenha. Tá? Disponível apenas para iOS e Android. Correto? Correto. Muito bem. Um outro ponto importante, tá, é o File Import. O File Import nada mais é do que você criar uma hot folder, onde você joga os arquivos dentro dessa pasta, o AutoStore ele fica monitorando esta pasta, e de tempos em tempos ela pega esta informação, faz um Ctrl X e, enfim, né, pega esta informação e faz aquilo que eu determinar. Então, documentos eletrônicos, diversos formatos, não só de imagens, mas também vídeo, áudio e coisas assim, XMLs e assim por diante. Tá? E também documentos físicos. Né? E aí eu consigo trabalhar com documentos com scanners, né? Ou multifuncionais. Eu consigo dar inteligência para o scanner ou para o multifuncional. Né, os multifuncionais, aqueles que possuem, por exemplo, capacidade de embarcar soluções dentro deles. Tá? Mesmo os multifuncionais que não tenham esse tipo de coisa, a gente consegue salvar numa pasta e aí, através do File Import, a gente consegue fazer alguma coisa. Tá? Mas a recomendação sempre que utilize multifuncionais com solução embarcada, até para facilitar o trabalho, e vai depender da situação, caso a caso, e assim por diante. Ok? Muito bem. Imagina. Tudo bem, cara. Quer uma balinha? Não? Tranquilo? Tá. Tem água aqui também, se quiser. Quer um MM também?
Ele é viciado em IBM. Muito bem. A gente pode fazer captura por foto, formulário, ou seja, né, tablet. Essa aqui é um exemplo de aplicação, né, onde eu tenho vários campos que eu preciso preencher ou informar dados daquele usuário, daquele cliente. Eu posso tirar uma foto utilizando a câmera do tablet ou do celular, né, para indexar isso e já anexar isso ao processo. Tá? Pelo desktop, se eu clicar com o botão direito, eu posso enviar para um determinado processo, um determinado, enfim, né, processo mesmo, né, ou workflow. E via web, exatamente o mesmo conceito do smartphone ou do mobile, né, onde eu consigo fazer associação. Pois não, Noronha? Espera aí. Bom dia a todos. A única coisa que eu gostaria de frisar aqui, que eu acho que é interessante, é que tanto quando a gente fala em documentos eletrônicos, né, ou a gente fala em tirar uma foto através de um dispositivo móvel, ou fazer a captura desse documento através da web, o processo ele vai estar desenhado dentro do AutoStore. Então, tanto o formulário que vocês estão visualizando no dispositivo móvel, quanto o botão direito dentro de um desktop, quanto um browser onde vocês vão fazer o upload desse arquivo, o processo vai estar montado dentro da ferramenta. Vai ter um arquivo, né, um CFG, que você faz, você determina o que você vai fazer com esse tipo de documento. Né, você vai capturar, obviamente, processá-lo e fazer a entrega ou a multi-entrega. Né? Então, as informações que você quer de um cliente para aquele documento que você vai capturar, você pode colocar visível no dispositivo móvel. Com o botão direito, você simplesmente vai direcionar para o processo que você quer. E para a web, geralmente, ele tem os mesmos campos que você vai ter no dispositivo móvel. O que é interessante aqui também é que esse processo vai ser o mesmo numa multifuncional. Tá? Então, assim, os campos que você quer fazer índice ou quer alguma informação, você vai ter os mesmos campos numa multifuncional. Então, assim, é o mesmo processo em várias fontes de captura. Dispositivo móvel, desktop, web e multifuncionais. Tá? Então, só isso que eu queria acrescentar nesse momento aqui. Ok. Valeu. Vamos lá. O file import, como eu havia comentado anteriormente, né, eu posso ter documentos do Office, imagens, JPEG, TIFF, BMP, enfim, qualquer que seja o formato, e-mail, né? Ou seja, tudo que cair numa pasta compartilhada na rede, eu faria um processo de importação e de processamento desta informação e disponibilizo isso para um sistema como o M-Files, um GED, um banco de dados, um RP, um CRM, ou seja, mais de 28 conectores nativos da ferramenta, tá? Dropbox, Google Drive, enfim, né? SAP, enfim, eu consigo entregar. A ideia é pegar uma informação, pegar um início, né, de um processo, processá-lo e entregar para alguma coisa. Tá? Este é o princípio básico do AutoStore. Tá, ok? Múltipla entrega, perfeito. Então eu quero salvar, por exemplo, no meu sistema de ECM e quero gravar no banco de dados, ou gravar numa pasta, ou quero mandar um e-mail, né? Eu consigo fazer isso simultaneamente, tá? No mesmo único processo eu disparo, por exemplo, é um documento do Word, ou então, vamos pegar um caso clássico que é numa concessionária de automóveis, né, onde eu dou entrada na documentação de crédito, de análise de crédito, e essa análise de crédito, assim que é aprovada, ela dispara várias etapas em paralelo. Né? Então, dispara uma etapa para preparar o carro, dispara uma etapa para providenciar a documentação de seguro, uma etapa para acessórios. Exatamente. Então, com o mesmo documento de entrada, eu consigo automaticamente startar vários processos em paralelo. Tá? Isso pode ser importado via FTP, e-mail, folder, fax, enfim. Também aí a gente tem uma centena, uma dezena de componentes de entrada para tratar esse tipo de informação. O próprio multifuncional, scanner, enfim. Né? Esse tipo de coisa que a gente está falando.
Voltando um pouco para o mundo do outsourcing de impressão, né, o pessoal conhece muito o AutoStore justamente para essa capacidade de você embarcar a solução de forma muito rápida, muito simples, né, com os equipamentos que são compatíveis, ok? Você consegue disponibilizar botões inteligentes, né, ou processos automatizados no painel do próprio multifuncional, ok? Não só nos multifuncionais, mas existem alguns scanners que ele já tem integrado junto com eles a solução embarcada também. Eu consigo desenvolver a solução para o próprio painel do scanner, tá? Então tem alguns Kodaks, Fujitsu que basicamente ele tem um computador instalado dentro do scanner, tá? Onde eu consigo fazer também a mesma função que eu faria no multifuncional, eu tenho essa função numa estação de trabalho, né, num scanner inteligente, vamos chamar assim. Ok? Aqui alguns exemplos, né? Database lookup. O que é um database lookup? Basicamente, imagine que eu digite um número de uma nota fiscal, por exemplo. Essa nota fiscal vai no meu banco de dados e preenche as informações seguintes. Tá? Isso é um database lookup. Ok? Então, imaginem que eu faço input de dado no multifuncional, por exemplo, ele não tem uma facilidade de um teclado, de um computador, de um teclado de um smartphone. Né? A gente sabe que o teclado, né, a tela touch de um multifuncional, ela tem algumas limitações. Tá? A ideia é não ficar... Imagina uma pessoa 8 horas trabalhando aqui por dia fazendo isso. Tá? No multifuncional. Primeiro que não seria o multifuncional melhor forma de fazer isso, mas de repente uma pessoa ela tem lá um dado importante, que são poucos números que ela insere no painel do multifuncional, só que eu quero que ela já traga o número da nota, o endereço de entrega, a pessoa responsável, né? Ao invés de eu ter que ficar preenchendo tudo isso no painel, ele já faz de forma automática. E essa é a ideia, tá? É a forma de facilitar a vida do usuário nesse processo aqui, tá legal? E essa é uma das formas, vamos dizer assim, mais conhecidas da AutoStore perante o pessoal do mundo de outsourcing de impressão, por conta de fazer esse tipo de solução. Sim. Ok? Tranquilo? Perfeito. Muito bem. Outro ponto importantíssimo também é a questão dos códigos de barras, né? Onde, por exemplo, eu já tenho o código de barra como indexador do meu documento e, a partir dele, eu já consigo startar outras informações. Lembrando, pessoal, que a melhor forma de você automatizar um processo ou indexar um documento é por código de barras. Tá? Inclusive com código de barras 2D, que eu consigo armazenar até 2 MB de informação num código de barras como esse aqui. Se quiser, inclusive, armazenar uma imagem, eu consigo armazenar uma imagem dentro de um código de barras desse. Tá? Isso é muito comum, tá? Aí a gente vai ter uma discussão daqui para frente sobre isso, principalmente falando sobre OCR e OCR zonal. Né? O OCR zonal, a gente tem que tomar alguns cuidados e a gente vai ter um fórum específico para falar sobre OCR zonal, mas sempre que puder utilizar código de barras, utilize. Porque é a maneira mais fácil e confiável de você indexar um documento. Tá? O índice de erro tende a zero, a não ser que você tenha um problema de leitura do documento, qualidade, tiver muito rasurado, algum problema assim. Mas, sem dúvida nenhuma, é a melhor estratégia, né, de armazenamento seria, ou de indexação seria o código de barras. Ok? Tem uma mãozinha levantada aqui do Rodolfo Frederico. Rodolfo, eu vou abrir o teu microfone. Você tem alguma pergunta? Espera só um minutinho, Rodolfo, por gentileza, que eu vou transferir o teu áudio aqui para internamente aqui. Só um minutinho, cara. Deixa eu jogar para cá. Definir como dispositivo. Ok. Pode repetir, por gentileza? Não, peraí. Não pode deixar, pode deixar. É aqui no meu computador. Você desligou, cara? Peraí, só um minutinho. Opa, calma aí.
Opa. Você desligou aqui. Desligou a TV. Peraí. 2. Beleza. Peraí. Calma aí. Peraí, pessoal. Ok. Deixa eu colocar aqui. Quem quer fazer a pergunta? É o Rodolfo. Espera só um minutinho que eu vou transferir o áudio. Que danadinho. Alô? Oi, espera só um minutinho que ainda não foi. Como é que eu troco aqui? Você manja? É isso que eu tô olhando, tô tentando lembrar. Eu fiz isso na hora da entrada aqui. Eu fiz o teste. Transfere para televisão? Transfere. Alô? Agora sim já tem um controle. Peraí, calma aí. Alô? Pode falar, Rodolfo, que eu transmito a mensagem aqui, cara, pra gente não perder tempo aqui. Pode falar. Sim. Não entendi. Só repetindo a pergunta, é com relação a isso aqui para fazer o embarque da solução dentro da Samsung. Né? Se eu preciso de uma licença veja, a licença do AutoStore ela é baseada por multifuncional. Então, se você quer embarcar a solução dentro de um multifuncional Samsung, você precisa de uma licença para o multifuncional. Ok? É uma licença por multifuncional. Eu vou instalar centralizado num único servidor. Então, se eu tiver, por exemplo, um dispositivo, eu vou ter um servidor instalado, mas a licença vai estar nesse servidor. Se eu tiver uma licença disponível, eu consigo conectar um dispositivo. Se eu tentar conectar 2, não vai funcionar. Tá? E aí a quantidade de licenças que eu tiver vai ser de acordo com a quantidade de dispositivos que eu posso conectar. Quer falar? Vamos ver se sai aqui pra ver. Consegue me ouvir? O pessoal consegue me ouvir tranquilo? Consegue. Vamos lá, Rodolfo. O licenciamento do AutoStore é por device, ou por usuário, tá? Ou por volume. São esses os 3 tipos de licenciamento que o AutoStore tem. Tá? Com relação ao nome do device Samsung, a Nuance tem um acordo global com a Samsung. Tá? Hoje, a gente, praticamente no mundo inteiro, a gente já tem quase todos os modelos com os drivers atualizados para fazer o embarque dessa licença dentro das multifuncionais. Tá? Eu tenho clientes, por exemplo, como no mundo, Pricewaterhouse com o Samsung funcionando com o AutoStore. Tá? Só para que você tenha uma ideia. Beleza. Ok. O Eric também tem uma pergunta. Eric, seu microfone está aberto, por favor, pode perguntar. Pode aumentar o teu... O alto-falante? Eric, alguma pergunta? Ok. Sem perguntas. Então vamos dar início aqui. Espera aí, só um minutinho. Ok. Vamos lá, que eu estava escutando, senão eu ia ficar igual a mulher do sanduíche aqui. Escutando minha voz de retorno aqui, eu ia ficar louco, cara. Aí não ia rolar, não.
Vamos lá. Seguindo aqui, a gente vai ter um fórum especificamente para OCR, tá? Então a gente vai entrar no detalhe aqui do OCR zonal, full text ou inteligente. Mas nesta apresentação a gente tem que passar aqui os primeiros conceitos, tá? O Eric fez uma pergunta aqui, quais são as marcas homologadas? Excelente pergunta, Eric. Tá? Só para antes da gente entrar no assunto OCR zonal, eu vou mandar esse link para vocês. Existe um link aqui onde eu tenho quais são os dispositivos homologados. Né? E outra coisa, Eric, impressora a gente não consegue embarcar porque ela não tem painel. Eu preciso de um multifuncional. Né? Então você precisa de um multifuncional que tem scanner, né, para conseguir fazer. Embarcar, né? Para embarcar a solução, exatamente. Você consegue usar o Quick Capture no Isso. scanner. Exato. Tá? Então, se eu for um scanner, né, eu consigo fazer o Quick Capture. E se for um multifuncional que não consiga embarcar, a gente vai ter que trabalhar com o File Importer, que eu vou jogar para uma pasta, e aí nessa pasta eu consigo fazer. Ou seja, eu tenho a lista dos fabricantes aqui, tá ok? E, então, já que a gente falou de Samsung, então vamos ver quais são as máquinas da Samsung. São todos esses fabricantes que a Nuance tem compatibilidade. Tá? E aqui eu tenho a lista de dispositivos que são compatíveis. Que não é pequena, tá, gente? É bem grande. Tá legal? Então, este link aqui eu faço questão, eu vou jogar aqui no chat para vocês. E aí vocês já conseguem acessar esses dados aí, tá legal? Então tá para todos aí, tá o link, salvem nos meus favoritos e tudo mais, que aí vocês já conseguem acessar esse tipo de informação. Legal? Ok? Muito bem. Então, voltando aqui para o assunto OCR zonal, basicamente o OCR zonal, a gente vai capturar a informação numa determinada área do documento. Então, por exemplo, eu quero pegar o número da nota fiscal, eu quero coletar esse número, é essa área, eu determino esta área. Eu quero pegar o nome e a razão social, eu falo que é esta área, e assim por diante. Endereço. Pô, lindo, maravilhoso, sensacional. Isso funciona muito bem para documentos estruturados. Tá? O que significa um documento estruturado? Documento estruturado significa que este dado ele vai estar aqui. Ele não vai estar nem 1 milímetro mais para cima, nem 1 milímetro mais para baixo. Né? Pode falar, Marcelo. Eu gostaria só, quando você tem um documento estruturado, você pode ter essas variações, né? Você pode ter 1 milímetro, 2, então você não deixa isso cravado naquele mesmo lugar, tanto é porque o documento pode deslizar dentro de uma multifuncional e a imagem pode vir torta, né? Apesar do auditor fazer a correção da imagem. Mas assim, o que tem que entrar na cabeça quando você fala em OCR zonal é um documento estruturado que ele não muda a sua forma. As informações vão estar basicamente sempre na mesma localização. Quando você pensa em vertical e zonal, né? Vertical e horizontal. Então, quando você cruza a informação, ela tem que estar naquele ponto, né? Então, assim, o maior problema que o Brasil tem quando você fala em OCR zonal é porque, às vezes, cada estado trabalha de um jeito um documento. Multa. Né? Vou dar um exemplo de multa, né? Cada estado tem um tipo de formulário para aplicar multa, né? Cada município, inclusive. Perdão, cada município é uma imensidão de quantidade de documentos estruturados que você vai ter. Então, o que você consegue fazer é esquartejar o corpo, né? Você faz o quê? Você pega o município que você tem mais volume de um documento, trabalha zonal aquele tipo de documento, cria um segundo para o segundo maior volume que você tem e assim você consegue ir trabalhando. Porque o OCR, o que eu costumo falar para todo mundo, que isso foi uma coisa difundida aqui no Brasil, que deu muito errado, não é uma varinha de condão. O OCR não faz mágica. O OCR trabalha a favor de você quando você consegue entregar para ele algo mais simples, né? Então, se você não vai ter trabalho manual, quando você fala em OCR zonal, quando o documento tem estrutura. Infelizmente, no nosso país, você não tem essa filosofia. Às vezes você prefere que uma pessoa faça isso manualmente
você mudar o seu formulário para que você tenha um índice de reconhecimento muito maior, tá? Então isso só a gente tem que tomar cuidado. Mas se você tem um documento estruturado, você consegue chegar aí acima de 90% de acuracidade daquilo que você reconhece, tá? E hoje, só para salientar, dentro do AutoStore, nós temos o OmniPage, que é a nossa ferramenta de OCR, tá? O OmniPage é da Nuance, tá? É considerado hoje no mercado o engine de OCR que tem o maior índice de reconhecimento, que a gente chama de acuracidade, do que ele realmente diz que reconhece. Então, se a ferramenta fala que ela reconheceu 70% de documento, é daquilo que ela reconheceu, 70% ela tem certeza que é aquilo que ela trouxe como resultado. Diferente das outras ferramentas que falam que reconheceram 70% de um documento, mas a acuracidade às vezes não passa de 50%. Tá? Então, só esse detalhe aí que eu queria falar de OCR zonal. Muito bem, tá aqui. O cara tem mais propriedade do que qualquer outra pessoa aqui para falar sobre isso, né? Lembrando que a gente vai detalhar um pouco mais sobre o OCR zonal num outro fórum, né? Entrem depois no site aqui da IB Solution, né? Na IBS Docs, ibsdocs.com.br, e vocês terão acesso ao calendário, né, de assuntos, né, já façam a inscrição de vocês. O som está com um pouquinho de eco, mas é porque os dois microfones ficaram ligados um tempinho aqui. Então aqui um webinar, ó, tem uma aba chamada webinar, onde a gente tem a agenda, né, de eventos que vocês já podem ter acesso às informações, tá? Tá carregando aqui. Cadê? Ok, dentro da agenda aqui vocês vão conseguir ter acesso às informações, tá legal? Voltando aqui, full text, né? O OCR full text basicamente é eu pegar o documento e tudo que for texto ele vai tentar converter para texto pesquisável, o que é muito bom para sistemas de gestão de informação, porque não necessariamente eu preciso ter a informação indexada, né, num determinado índice, mas se eu tiver o conteúdo do documento pesquisável e eu tiver uma ferramenta que me possibilite eu fazer encontrar esta informação, por exemplo, como M-Files, né, eu tenho uma barra de buscas onde ela consegue encontrar dentro do conteúdo do documento a informação, eu não necessariamente preciso ter a informação indexada, pelo conteúdo dele eu consigo fazer. E isso é uma excelente ferramenta, né, dependendo da situação, para a gente trabalhar dessa forma. E o OCR inteligente. Tá? O que é o OCR inteligente? Então, vamos pegar o exemplo clássico aqui. Placa do carro. Né? A placa do carro ela tem um padrão nacional, que elas são 3 letras e 4 números. Ok. Então, eu consigo, através de expressões regulares, né, e de uma programação bastante simples, né, falar, olha, AutoStore, toda vez que você encontrar um documento e ele tiver 3 letras e 4 números, por favor, colete essa informação e armazene numa variável. Tá? Ou, se eu tiver, por exemplo, um CPF. O CPF ele tem um padrão. São 3, 2 dígitos. Né? Toda vez que você encontrar essa sequência, por favor, traga essa informação. E, se você quiser, você pode até validar essa informação. Se eu tiver um CNPJ, né? O CNPJ tem lá aquele padrão do CNPJ. Toda vez que você encontrar este padrão, traga para mim. Toda vez que você encontrar um padrão de data, um padrão de moeda e assim por diante, né? Uma palavra, pode falar. Aqui eu também gostaria de fazer um acréscimo, né? Acho que é interessante. De novo, né? O que a ferramenta achar que tem aquele padrão, ela vai trazer. Então ela pode trazer informações reais, como também pode trazer informações que não fazem sentido para aquilo que você está buscando. Por quê? Qualidade do documento, qualidade da imagem, tá? que você coloca para o engine de OCR fazer a tratativa daquela informação. Mas, na grande maioria, ela vai te trazer a informação que você está buscando. Tá? É só para não gerar uma expectativa muito alta, porque a gente sabe que quando a gente vai tratar principalmente legado, a qualidade do papel já não é boa, e
E a imagem, geralmente, também não vai ser tão boa. Quando você tem um documento bom, a gente já testou aqui, né, Alexandre? Uhum. A ferramenta dá um baile, ela faz aquilo que você bem quer. Mas tenha sempre em mente que a qualidade do papel e da imagem que você vai gerar a partir daquele papel vai influenciar nessa busca. Tá? Ok. Muito bem. Seguindo aqui o fluxo, né? Essa aqui a gente começa a entrar nos componentes, né? Mais para frente a gente vai... A ideia é que a partir de hoje a gente começa a fazer fórum. De repente a gente pode, sei lá, fazer um fórum específico de cada componente, né? Mas o componente que faz esse OCR inteligente, né, é o data filter. Então, basicamente, eu habilito ele, eu falo qual é o campo que eu quero buscar, né? Qual é a informação, se eu quiser, por exemplo... Aqui, neste caso, ele está dando um exemplo de fazer uma busca num banco de dados, fazer um database lookup, né? Mas é aqui que eu determino as expressões regulares. Então, eu quero... Ele tem uma série de outras ferramentas aqui que ele consegue fazer. Esse data filter nada mais é do que filtrar dados de uma página ou de um documento. Tá? E aí, baseado na regra que eu crio aqui, ele me traz as informações ou faz determinada ação. Tá? Eu não preciso ficar... A vantagem deste componente é que eu não preciso ficar escrevendo scripts ou linhas de comando complexas, né, para fazer validação de campo. Essa ferramenta ela é muito útil, ela foi incorporada recentemente no AutoStore, justamente para fazer um database lookup, para fazer string de comando de conexão, e às vezes a gente demorava horas e dias até para fazer testes, né? E aqui você faz em minutos, tá? Com essa ferramenta, com este componente, tá ok? Gerenciador de imagens completo, né? Então eu consigo fazer deskill, despeckle, cortar imagens, remover pontos, remover buracos, né? De pasta suspensa, linhas, borda. Mas, por que eu tenho que fazer tudo isso? Tudo isso é informação desnecessária no documento. Tudo isso vai consumindo kbytes preciosos, principalmente para o meu storage lá depois. Né? Por exemplo, eu vou salvar uma linha que não preciso dessa linha para nenhum tipo de informação lá na frente. Então, para que eu vou armazenar ou guardar ela? Se eu somar os furinhos, né, da pasta, isso vai consumindo megabytes. Né? Se eu tiver 1 milhão de documentos e todos eles tiverem furinhos, se eu conseguir eliminar todos esses furinhos, né, um HD a menos que eu tenho que comprar para o meu storage, né, e assim por diante. Okay? Então, ele consegue fazer toda essa informação em conjunto. Outro ponto, né, esse aqui é o tal do deskill. Caso, por exemplo, a imagem entre torta ou eu tiro uma foto de um documento e a parte fica meio trapezoidal, né, a parte de baixo fica meio Star Wars, assim, né, onde eu tenho o texto embaixo ele fica mais largo do que em cima. Né, ele consegue fazer a correção automática sem perda de qualidade. Ele reconstrói a imagem, ele tem uma inteligência para reconstruir sem perder a qualidade do documento. Tá ok? Eliminação de página em branco. Isso é muito importante também, que uma página em branco, além de consumir dado desnecessário, facilita a leitura do documento. Né, e eu consigo, inclusive... através de threshold, né, ou ajustar qual é o nível de página em branco que eu quero. Às vezes tem um carimbo escrito em branco, e isso é relevante, às vezes não é. Então é esse tipo de ajuste que a gente consegue fazer também, tá, para fazer a eliminação da página em branco. Compressão MRC PDF, isso significa que eu tenho uma imagem, uma foto, por exemplo, e essa imagem, essa foto, por exemplo, tem 2 MB. Né? Só que para armazenar 1 milhão de imagens no storage, eu teria que ter um HD gigantesco. Então ele faz exatamente, ele mantém a qualidade da imagem, comprime ela em até 10 vezes, sem perda da qualidade para a visualização do documento. Obviamente que isso para impressão, né, reimpressão deste documento fica comprometido, mas para o armazenamento e para o storage dessa imagem, ela fica muito mais amigável, vamos dizer assim, né, e de forma mais barata, principalmente do ponto de vista do storage. Ok? Controle de resolução em DPIs, né, o cliente, né, o usuário, a tendência dele é sempre pegar o maior DPI. Eu quero salvar uma foto com 9.600 DPI. Né, ele vai envelopar um prédio. Muitas vezes não há necessidade
digitalizar com uma resolução tão alta, né? E eu travo isso, mesmo que ele coloque 30.000 né, TechPix, né, tem 30 mega de câmera, só que a qualidade da imagem fica comprometida, né? Então, mesmo que ele tenha setado a informação de DPIs muito alta, automaticamente ele vai lá e corrige, né, e internamente ele salva com a quantidade de DPIs adequada e correta para aquele documento. Tá? Às vezes eu preciso de documento com DPIs mais baixo, tá? Às vezes eu preciso de um DPI um pouco mais alto. Aí caso a caso, vai depender a situação. Somente a área de advocacia é muito demandada esse tipo. Área de advocacia, né? É muito demandada. Demanda bastante para... Porque é texto, né? Por causa do tamanho dos arquivos, né, que são aceitos pelos fóruns. Né? Legal. Perfeito, peticionamento eletrônico. Peticionamento é Exato. Perfeito. Então, muitos fóruns não aceitam DPIs muito altos. Exato. Perfeito, Wagner. É isso mesmo. Aqui é uma outra ferramenta, né, que é um outro módulo chamado Quick Capture Pro. Né? A gente tem até alguns vídeos aqui, que eu posso mandar o link para vocês depois. Esse Quick Capture ele tem controle completo, aí seria um trabalho muito mais de produção, de geração de imagens, onde eu faço os ajustes visualmente. Né? Antes de salvar, eu faço a qualidade manualmente e visual. Organizo, rotaciono a imagem, elimino tudo aquilo que eu faria de forma automática, só que aqui eu tenho intervenção humana. E dentro deste processo eu consigo colocar os índices de forma manual ou semiautomática, por exemplo. Tem alguns componentes que, vamos supor, principalmente para line itens, ou seja, tem uma nota fiscal onde ela tem vários itens. Eu vou passando o mouse em cima do item, ele já vai me mostrando e lendo, eu vou clicando e ele já vai preenchendo automaticamente esses campos. Acho que vale a pena. Snapit. Tá? Vou mostrar o Snapit aqui na prática. Bem interessante isso, economiza muito tempo. Depois Ele faz um full ACR, né, na imagem. Passar vídeo aqui, né, nesse sistema, a imagem vai ficar meio pixelizada, mas eu vou mandar o link para vocês, tá, pessoal? Já vou pegar esse link aqui, Ctrl C e Ctrl V aqui. Eu estou mandando o link aqui no YouTube para vocês, tá? Esse aqui é uma outra pessoa que trabalha no ANSI, que é o Figueiredo, Leandro Figueiredo. Tá? Então, basicamente, o que é o Snapit e o que ele fez com o Snapit, tá? Vamos, filho. Trabalhar. Agora sai aqui, danado. Oi? Não? Acho que é ele, sim. Então, vamos lá. Ele tem uma nota fiscal, por exemplo, e através do Snapit, o que vai acontecer? Ele tem as linhas, tá vendo, ó, dos itens aqui, onde ele pode incluir mais ou menos linhas. Tá? Isso aqui é um processo de desenvolvimento interno. É ele. E olha só que interessante, eu rodo um componente chamado Snapit. E aí onde ele vai passando o mouse, tá vendo? Ele já vai trazendo a informação. Ó. Então, agricultores, fornecedor. Ele já clicou e selecionou ele, já pegou o CNPJ, o número da nota, a série da nota. Ele vai procurando no documento, né, de forma manual. No caso, a data, por exemplo, ele não conseguiu encontrar, ele está preenchendo de forma manual. E aí ele tem os itens, né? O valor total da nota, ele já acha ali o valor. Tá vendo? O valor ele não conseguiu achar por ACR, ele vai imputar manualmente. Ok? E ali ele tem os itens, né, em separado. Então ele tem o código do item, a descrição. Então ele vai selecionando ali a quantidade, o valor unitário. Isso normalmente é feito manualmente nas empresas. Né? Eu posso automatizar esse processo, ou semi-automatizar esse processo. Né? Inclusive aí, o item do SAP, né? Qual que é o número do item, para saber se esse item foi não.
E aí eu vou incluindo o restante dos itens. Isso é bastante interessante, a gente utiliza em várias situações. Ok, pessoal? Isso é legal. Pode falar, cara. Essa parte é muito interessante porque assim, a ferramenta faz um full OCR no documento e você evita que quem esteja digitando o documento digite errado. Né? Porque a partir do momento que ela posiciona o mouse, né, em cima da área que ela deseja a informação, ele vai trazer o que é aquela área para aquele campo específico que você quer e você vai estar vendo a imagem e vendo o que ele reconheceu. Geralmente quando uma pessoa faz esse tipo de trabalho, ela digita muito rápido e ela não olha o que ela está digitando. Né? Então aqui você consegue evitar uma falha dos digitadores, né? Simplesmente colocando o mouse em cima da informação que você quer buscar no documento. Tá? Ok, Noronha. Tranquilo. Muito obrigado. Vamos lá. Seguindo o fluxo, organização, né? Às vezes eu coloquei uma página, ele inverteu, rotacionou, tá em Z. Carimbos, né? Uma pessoa conferiu o documento, tá ok, então eu consigo dar um stamp, eu consigo carimbar aquele documento para dar sequência naquela informação. Forms overlay é bem interessante. Tá, a melhor forma de mostrar isso, eu fiz um evento recentemente. Vou mostrar aqui também. A gente também faz vídeo. Imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui basicamente você preenche um formulário, seja ele na internet, seja ele num tablet, ou neste caso especificamente, é uma máquina da Samsung que ela já tem um tablet incorporado nela, né? Então o que a gente fez, ó? A gente tem um painel da máquina. Imagine que é um processo de crédito, né? Pessoal, desculpem, o vídeo não é profissional, né? Mas eu preencho as informações no painel da máquina, coloco a data, né? Eu posso digitar. Aqui a gente estava meio com... E ali eu faço a assinatura, tá vendo, da pessoa? Né? Isso aqui lotou o stand para ver isso aqui. Né? Foi um evento que a gente fez. E aí o que acontece? Com as informações que eu coloquei no painel da máquina, ou pela web, ou pelo smartphone, ele me gerou um formulário. Ele pegou aquelas informações, incluiu, tá vendo? O nome da pessoa, a data e a assinatura dele. Ok? Isso aqui que é o Forms Overlay. Era aqui que é outro vídeo aqui. É o vendedor. Aula de venda. Muito bem. Então, basicamente isso são o Form Overlay. Ok? Eu preencho dados e ele me constrói ou joga uma camada, carimba a informação em cima de um outro formulário pré. O formulário já é um formulário existente, né, onde você já tem as informações ou um contrato já pré-definido, que você sabe que você tem que mudar informações específicas. Você consegue colocar essa informação no painel de uma multifuncional, num telefone, né, num dispositivo móvel, tanto um telefone quanto um tablet. Tá? E a partir do momento que você preenche essas informações, o AutoStore sabe que você quer criar uma camada em cima do formulário com as informações que você coletou. Então ele faz o Forms Overlay, ele dá um overlay das informações em cima do formulário. Tá? É como se você tivesse duas camadas gerando uma. Tá? Então isso é muito interessante. Toda a parte de crédito, toda a parte de contrato. Se você pensar no escritório de advocacia, onde você monta processo e você tem que mudar o nome da pessoa, o número do CPF, o endereço da residência e tudo mais, mas o processo é o mesmo, você não precisa ter que redigitar, né? Você entra num tablet, o formulário já está pré-definido dentro da ferramenta, ele vai buscar as informações que você digitou e simplesmente vai jogar em cima do formulário e você vai, se precisar imprimir, ter o documento impresso. Senão, você pode levar ele para o seu GED, para o seu VCM, ou o que quer que
que seja. Tá? Legal. Ok, dando sequência, e-mail notificação, né? Enfim, ele manda alertas, chegou um novo documento, um novo processo, e aí, enfim, né? Tem N formas de alertas que a gente pode criar aqui, o céu é o limite aí para definir. Um múltiplo roteamento, né? A gente tinha comentado, onde eu tenho várias entradas de documentos, né? Eu processo essa informação e roteio de forma simultânea, né, ou não, vai depender da situação, em diversos tipos de saída de documentos, né, seja ele para uma pasta compartilhada, para um sistema de gestão documental, um GED, um ECM, um e-mail, né, ou uma conectividade aberta, alguma coisa assim nesse sentido. Tá? O input de dados ele pode ser eletrônico ou físico, né, através de onde eu digitalizo esses documentos e insiro ele dentro do processo todo aqui. Tá legal? O mais importante, com um único toque, com um único botão, eu consigo fazer todo esse processo. Né? Essa é a grande questão. Consigo, literalmente, fazer algumas mágicas aqui, né? Grandes automações, onde eu coloquei o papel no multifuncional, aperto o botão, obviamente que se tiver tudo muito bem desenhado, muito bem feito, as coisas acontecem de forma automática, eu automatizo e tenho um ganho de produtividade muito grande. Tá? Não é mágica, mas a tecnologia às vezes faz algumas... Mas é quase. Mas é quase, né? Gravação, né, para diversos tipos de mídia. Isso aqui é interessante que a gente tem feito muito para prefeituras, para gestão de auditoria, né? Então, por exemplo, agora a gente vai ter o processo de saída da troca de prefeituras, né? E os prefeitos são obrigados a prestar conta e deixar as informações para o seu legado ou armazenar com segurança para que o outro prefeito não entre e leve em consideração as informações que ele levou, ou altere as informações, alguma coisa assim parecida. Tá? Relatórios, né? A possibilidade de a gente ter relatórios, onde a gente tem análise de desempenho, saber quem está produzindo mais, isso aqui é muito mais voltado para a produção, né, do que propriamente BI, esse tipo de coisa. O BI é outra história que a gente vai levar. Tá? Integrações, tá? Lembrando que a gente pode ter não só nos multifuncionais, mas no próprio sistema do cliente, integrando com ERPs de mercado, né, que o cliente possua, salvando no banco de dados. Tá? Aqui eu coloquei o SAP só como exemplo, né? Mas a gente pode fazer as integrações diretas do documento físico, fazendo a integração com o workflow, com o sistema que o cliente já possua. Ok? Business Connect, que nada mais é do que a solução mobile. E vale a pena destacar o seguinte, né? Imagine que eu tenho um celular ou um tablet, eu vou anexar e-mails, pegar os documentos eletrônicos que eu recebo dele, fotos, eu posso transformar em formulários eletrônicos, eu posso, como vocês viram lá, assinar no painel do tablet ou do smartphone, ler códigos de barras. E uma das coisas assim importantíssimas, geotag. O que isso significa? Imagina que eu estou fazendo uma entrega lá na ponta, lá em Caborobró, não sei de onde, e eu preciso saber identificar, né, onde está o local que foi entregue. Automaticamente, ele pega a antena do dispositivo e localiza através do GPS que endereço que ele está, que endereço que ele foi entregue, e ele já manda esta informação para o sistema de gestão de informação. Pode falar. Isso é muito legal quando você pensa, por exemplo, numa seguradora, né? Onde geralmente aconteceu um acidente e o cara tem que ir lá, a seguradora vai até o local, fazer a vistoria no automóvel, ela já pode fazer tudo. Ela pode preencher o formulário com as informações do automóvel e do condutor, ela pode tirar todas as fotos do carro e dos documentos do carro e do condutor, ela já pode pedir para o condutor assinar aquelas informações que ele acabou de coletar, e ele pode, com o geotag, dizer aonde foi feito aquilo, né? Para que não haja dúvida, né? Que naquele local, naquele dia, né? O carro estava naquele estado com as informações coletadas e assinada pelo condutor. Né? Isso você amarra e você agiliza o processo de uma forma monstruosa nesse caso aqui. Tá? É só um exemplo. Comprova o local e a hora. Legal. Muito bem.
Ahn, Aqui tem alguns exemplos, né? A gente lê o código de barras já direto do aplicativo. Assinatura eletrônica, né? Onde você faz um OK, uma conferência no próprio painel e já preenche os dados aqui. O geotag, né? Como o Marcelo falou, tá vendo? Ele traz um mapa do local onde ocorreu o evento, né? Para a área médica, né, eu posso tirar algumas imagens, informações, né, do formulário eletrônico. Aqui um outro exemplo de ocorrência numa indústria de transmissão de energia elétrica, de acidentes, enfim, né, onde eu consigo. A gente tem um caso, por exemplo, de uma empresa de construtora, né? Onde o engenheiro da obra, por exemplo, ele é responsável por receber o material. Então, cimento, pedra, ferro. Só que ele recebe aquela nota, dobra e guarda no bolso. E essa nota fica lá pendente, né? E aí, como é que faz para pagar aquela nota, né? E, às vezes, a empresa, por exemplo, a construtora, ela recebe multa, porque, pô, chegou o material, foi entregue, mas o engenheiro não deu input da informação. Não pagou, né? E aí vem a nota lá, pô, você não me pagou? Me pagou o quê? Não, eu te entreguei o material tal dia, sim, mas eu não recebi a nota. A nota está com o engenheiro, ele não mandou. Então, a ideia é que você automatize esse processo para que não fique mais no bolso do engenheiro, esse tipo de coisa. Tá legal? Pessoal, perguntas, dúvidas? A gente já está chegando aqui no fim, a ideia é ficar mais ou menos 1 hora, né, de evento, até para a gente não estender muito, tá? Alguma dúvida? Ficou claro? Deu para ter uma boa noção? O fórum está aberto aqui para discussões. Quem tiver. Marcelo, gostaria de. Oi? Consegue abrir o som para eu ouvir? Som? Tá. Deixa eu. Vou fazer o seguinte, ó. Oi?